Meu nome é Eduardo Mendes, eu sou da Prestec Soluções de Tecnologia e hoje eu vim aqui para falar sobre o LabTech. O que é o LabTech? O LabTech é monitoramento remoto, gerenciamento excepcional e qualidade superior. O LabTech é uma ferramenta de RMM, que significa Remote Management and Monitoring, que é monitoramento e gerenciamento remoto. O LabTech é uma ferramenta que te possibilita gerenciar todo o teu parque de servidores Windows, estações Windows e servidores Linux e estações macOS. Então, sumarizando, servidores Windows, estações macOS e servidores Linux. Você consegue gerenciar com o LabTech. Com o LabTech você consegue fazer automação no departamento de TI. Você consegue fazer implantação de software automaticamente. Você consegue usar uma tecnologia de autocorreção, que simplesmente é você criar um monitor que vai procurar por uma condição no servidor ou estação. Se aquela condição acontecer, você pode aplicar a correção automaticamente. Um exemplo simples disso é o serviço de spooler do Windows. Se esse serviço estiver parado, você não consegue imprimir. Com o LabTech, você pode criar um monitor para ficar monitorando esse serviço. E se esse serviço cair, o LabTech vai lá e starta o serviço novamente. Se ele não conseguir startar, ele abre um ticket para você. Você pode criar uma série de monitores com o LabTech e isso vai aumentar muito a eficiência da tua equipe de TI. Você começa a botar o LabTech para poder fazer trabalhos repetitivos. E a tua equipe de TI consegue se focar em trabalhos mais nobres, como pesquisa de procedimentos novos, de softwares novos. Você começa a trabalhar de uma forma proativa e não reativa. Com o LabTech você também consegue gerenciar os seus ativos, fazer controle de custos, você consegue verificar, ter uma visão geral de todo o hardware que você tem na sua rede. Você consegue fazer investimentos em controle de hardware e software, que nesse caso significa você ter acesso a todo o teu inventário de hardware e verificar qual a configuração do teu parque. Você pode tirar relatórios, por exemplo, eu quero que todas as máquinas que tenham um processador Pentium 4, por um exemplo. E com esse relatório em mão, você consegue focar. Eu preciso fazer upgrade de 10 máquinas no meu parque de 200, de 300. Da mesma forma, você consegue fazer planejamento de capacidade. Você consegue tirar relatórios de performance com o LabTech que vão te mostrar o consumo, a média de consumo de CPU e de memória, ou a média de consumo de disco. Você consegue ver pode, por exemplo, ver que você tem algumas máquinas que usam mais disco do que as outras. E antes do espaço em disco acabar, você pode ir lá e fazer o upgrade do HD. Tudo isso de forma proativa. O teu usuário ele não precisa reclamar que aconteceu um problema. Você vai agir antes do problema acontecer. Com o aumento da eficiência, uma vez que você tem um LabTech, a tua eficiência vai aumentar e os teus custos vão diminuir. Porque esse trabalho repetitivo e moroso que antigamente você tinha que fazer manualmente, ir máquina por máquina para fazer levantamento de hardware e software, o LabTech faz automaticamente em tempo real, em tempo quase que real para você. Com o LabTech 2012, versão que saiu ano passado, a LabTech trouxe uma tecnologia chamada Ignite. O LabTech ele é uma ferramenta feita por técnicos de TI para técnicos de TI. E ele era um diamante a ser lapidado. Você comprava o LabTech vinha cru e você tinha que desenvolver todos os monitores, scripts,
toda a configuração do LabTech você tinha que fazer manualmente para se adaptar à sua realidade. Com a versão 2012 do LabTech, ele veio com o Ignite, que é uma biblioteca com mais de 500 monitores, tem diversos relatórios já pré-configurados para tomada de decisão. Ele vem mais adaptado para as necessidades de TI, e ele vem com várias melhores práticas da Microsoft. Melhores práticas são documentos que a Microsoft lança na biblioteca online dela, que ela diz, um servidor Exchange precisa estar rodando com essa quantidade de memória, essa quantidade de espaço em disco, o número de threads não pode ser maior que esse, você tem que ter pelo menos processadores com 2 cores, e os cores não podem estar com mais de 80% de utilização. Então, todas essas melhores práticas foram incluídas no LabTech, e o LabTech faz esse monitoramento proativo para você. Então, se o número de threads no servidor Exchange, por exemplo, subir muito, acima do que a Microsoft diz que é o recomendado, você vai receber um alerta, ou o LabTech vai abrir um ticket para você. Com o LabTech, você consegue se concentrar em automação. Isso é muito importante. E com o LabTech isso ficou muito mais fácil, porque veio uma série de ferramentas de automação já pré-configuradas, o que aumentou a experiência do uso doméstico pré-configurado, a aplicação automatizada, a correção automatizada e patches automatizados. Então, você, quando instala o agente do LabTech na sua estação, ele automaticamente faz o inventário da estação e já aplica uma série de correções, de monitores, e se a máquina estiver desatualizada, ele já vai agendar a atualização daquela máquina. O LabTech Ignite, ele veio desenvolvido para cumprir normas. Ele atende uma série de normas governamentais, então se você tem clientes, ou se você é um banco, ou uma empresa de seguros, que tem que cumprir regulamentações do governo, o LabTech ele se adapta. A comunicação feita entre o centro de controle do LabTech e a estação, ela é criptografada, as comunicações, na sua maioria, são feitas através de SSL, e o LabTech ele se integra em uma série de outras ferramentas para expandir as funcionalidades do LabTech. Ele se conecta com produtos da CA, StoreCraft, AVG, ESET, Viper e por aí vai. Esses são produtos de antivírus e de backup. O que significa isso quando eu falo que o LabTech se integra com essas ferramentas? O LabTech ele vai integrar na ferramenta e vai te deixar administrar a ferramenta por dentro do LabTech. Isso significa que você não precisa ficar indo em diversas consoles para poder administrar diversas ferramentas. Essa ferramenta se integra no LabTech, você usa o LabTech para administrá-la. Isso te dá, isso reduz o teu tempo de aprendizado. Quando você tem alguém novo na tua equipe, você não precisa ensinar todas as ferramentas para ele, você só precisa ensinar o técnico a usar o LabTech. E isso te dá uma central única de gerenciamento, onde você faz tudo por dentro do LabTech. Então, digamos que você queira agendar um backup numa estação do teu cliente que está a 100 km de distância, por exemplo. Ele tem um LabTech, os agentes instalados nas estações dele. Você, da sua empresa, dentro do centro de controle, dentro do LabTech, você consegue fazer o agendamento de backup. E se tiver algum problema, por dentro do LabTech, você vai receber um ticket te informando. Então você não precisa todo dia entrar na ferramenta de backup, verificar se o backup foi feito. Não, o LabTech checa isso proativamente. E a mesma coisa para os antivírus. Você consegue fazer gerenciamento dos antivírus do antivírus por dentro do LabTech. Administração de plataformas. Isso aqui é tudo que o LabTech consegue gerenciar. Tá? Isso aqui é uma configuração de uma rede simples. Você tem o firewall, e dentro dessa rede você vai ter o teu controlador de rede, que é o seu Windows Domain Controller. Você vai ter o servidor do Exchange. Você vai ter o seu switch, e aí você vai ter impressão, e você vai ter as estações de trabalho, que podem ser Windows, Mac e Linux. Se você tiver um controlador de domínio,
A partir do controlador de domínio, você pode distribuir os agentes para suas estações. Então, a próxima vez que o usuário logar, ele vai e recebe os agentes automaticamente, sem esforço. Para dispositivos como firewall, switch, gerenciamento de pressão, onde a gente não pode instalar o agente, a gente pode fazer monitoramento via SNMP. Então, você instala um agente em uma máquina qualquer da sua rede, que fique ligada o tempo todo, por exemplo, um servidor, e você designa esse servidor para monitorar o firewall via SNMP, o switch e a sua impressora, por um exemplo. Com o LabTech 2012, você também pode fazer gerenciamento de dispositivos móveis. Você tem um app, né, uma aplicação que você pode instalar no tablet rodando Android ou num tablet rodando iOS da Apple ou num telefone rodando iOS, num telefone rodando Android. E você consegue fazer o gerenciamento remoto desses ativos. Digamos que o gerente da tua empresa perdeu o telefone e tem várias informações confidenciais lá, como e-mail, arquivos, histórico de browser. O iOS agora pode salvar cartão de crédito, informação de cartão de crédito lá, e essa informação pode cair nas mãos de quem não deve. Remotamente, você pode, por dentro do LabTech, você pode mandar um comando para poder limpar o telefone e apagar todas as informações confidenciais. Remotamente, você também pode fazer configurações no telefone para o teu cliente. Desde que ele esteja conectado na internet, de qualquer lugar, você pode configurar perfil de correio, configurações do telefone, e você pode fazer tudo isso remoto. Ele não tem que vir na empresa para poder fazer. O LabTech ele pode ser instalado dentro da sua empresa, on-premises, ou ele pode ser instalado na nuvem. E, basicamente, eu posso rodar o LabTech de qualquer lugar. As informações para tomada de decisão que o LabTech te dá. Isso aqui, por exemplo, é um relatório de um servidor Exchange. Eu rodei o relatório aqui e ele vai me dizer quantos servidores Exchange eu tenho naquela localidade. E aí ele me dá quantas mailboxes, quantas caixas de correio. Nesse aqui eu tenho 886. Ele vai me dizer quantos tipos de servidor eu tenho, que são as roles do Exchange. Quantos hub eu tenho, quantos servidores edge, por aí vai. E aqui ele vai me dizendo mais detalhes sobre as instalações. Então, em um relatório, você tem uma fotografia de todos os servidores Exchange dentro da sua rede. Se você é um MSP, se você é um prestador de serviços e você tem vários clientes, você pode rodar esse relatório para um cliente, ou você pode rodar esse relatório para todos os seus clientes. Você, por exemplo, o teu gerente quer saber quantos servidores Exchange eu tenho em todo o meu parque de clientes. A Prestec, ela além de revender o LabTech e distribuir o LabTech, nós também somos o MSP, nós temos vários clientes. Então, a qualquer momento, eu consigo tirar uma fotografia da configuração de todos os meus clientes. Eu posso ir lá e verificar. Eu quero ver quais os meus clientes que têm servidor Exchange, porque eu não lembro de cabeça, eu tenho mais de 200. Eu tiro um relatório, esse relatório sai na hora, e aí eu sei quais os meus clientes que têm servidor Exchange. Por que eu vou tirar um relatório desse? Digamos que a Microsoft acabou de lançar um Support Pack novo para o Exchange. Eu quero saber qual vai ser o meu esforço para atualizar esse Support Pack novo. Então, tirando um relatório para todos os meus clientes, eu consigo ver quais os clientes que eu tenho que fazer essa atualização. Antigamente, pelo menos para a gente, isso tudo era manual. A gente tinha que ir numa pasta onde a gente fez o inventário da primeira vez, que o cliente assinou o contrato, e isso demorava muito tempo, não ficava atualizado, tinha uma série de problemas. E aqui eu tenho nesse relatório eu tenho outros detalhes sobre os servidores Exchange, inclusive quando foi a última vez que foi feito um backup nele, informações valiosíssimas. Esse aqui é um relatório de Best Practices da Microsoft para servidores, para domains controles Windows 2008. E aqui ele está me dizendo uma série de configurações que devem ser feitas e qual é a mensagem de erro que vai dar, ou o tipo de problema e o que deve ser feito. Esse tipo de relatório também tem dentro do LabTech. Ao invés de eu ter que ficar buscando no site da Microsoft, ele vai estar lá no relatório. Aqui eu estou tirando um relatório de política de usuário para um servidor Small Business da Microsoft. Então eu quero ver todos os meus User Policies. Eu tiro lá o relatório e aqui ele me diz quais as policies que eu tenho. Então se você tem clientes que têm várias políticas de usuário,
e você tem alguma coisa que não está funcionando, eu quero ver todas as políticas que eu tenho. Você vai no LabTech e tira o relatório. Isso é importante falar que tudo isso você não está conectando no teu cliente. Como é que era antigamente? Né? A gente tinha 200 e tantos clientes. Toda vez que a gente precisava pegar uma informação atualizada do cliente, a gente tinha que logar no servidor deles ou logar na estação. Tinha que acessar via a estação ou o servidor via acesso remoto. Se fosse a estação do cliente, uma workstation, a gente ia ter que pedir autorização, esperar o usuário para ir trabalhar. Com o LabTech, 90% das atividades que você faz com o LabTech é tudo em background. O teu cliente ou usuário da estação nem sabe que você está mexendo. É tudo feito em segundo plano. Esse aqui é um relatório de software instalado em um servidor. Você pode ver aqui que o nome do servidor é LTAVG1. Aqui ele está no Main Office, que é o escritório principal. O OS, Sistema Operacional Windows Server, ele me dá o número de série, ele me dá qual é o usuário que está logado, qual é o domínio, e diz qual foi a primeira vez que esse sistema operacional foi ligado, quando que ele foi adicionado no LabTech, qual é o uptime dele. Você quer saber? Você tem um contrato com SLA, que você tem que prover 95% de disponibilidade. No relatório ele te diz quanto tempo, em percentagem, aquele servidor está no ar. Esse aqui estava no ar 100% do tempo. Então, se o teu cliente, eu acho que você não está cumprindo o SLA. Com o relatório você pode provar que você está cumprindo. Aqui ele mostra todas as aplicações que estão instaladas, conversão, instalação, qual a localização do arquivo, quando foi instalado. As aplicações em vermelho significa que elas estão numa tabela chamada blacklist. São aplicações que você não quer instalada na máquina. Então, por isso que ela está em vermelho, te mostrando, isso aqui não deveria estar instalado, porque provavelmente não faz parte do padrão. Então, você pode ir lá e remover. Essa blacklist, essa whitelist, você pode configurá-la da maneira que você quiser. Esse aqui é um relatório de health check de um cliente. Você vê que aqui que o overall, né, a média de saúde desse cliente está em 59%. E aqui ele te diz o que está falhando. Por exemplo, antivírus, só 1% das máquinas têm ou estão atualizados. Máquina sem antivírus ou antivírus atualizado é sinônimo de dor de cabeça. Disco, intrusão. Aqui ele vai verificando item por item. E aqui ele te dá uma fotografia dos teus servidores. Quantos servidores de 2003 você tem, quantos servidores de 2008 e por aí vai. Aqui é um outro relatório, mas é um relatório tirado de um servidor, mostrando o espaço em disco e mostrando o uso em disco no período de 15/10 até de 15/10 de um ano mais ou menos, mais ou menos 6 meses, de 15/10 de 2011 até 8/4 de 2012. E aí você vê aqui que o crescimento do consumo de disco está estável. Ele vem batendo 40% desde aquele tempo. Se por acaso o consumo fosse, essa linha estivesse subindo, você ia ter um padrão, que você ia conseguir prever que daqui a 2, 3 meses o espaço de disco ia acabar, baseado nos últimos 5 meses, 6 meses. Então isso aqui é muito, muito importante para você ser proativo, você não esperar o problema acontecer. O LabTech tem mais de 60 relatórios e 200 visualizações. No LabTech 2013, que está para ser lançado no próximo mês, se eu não me engano, próximo mês ou em 2 meses, vai sair no verão americano, no inverno brasileiro. Ele vai ter muito mais relatórios e mais visualizações. Isso daqui é o que se chama de life cycle do LabTech, que é o controle, né, o ciclo de vida do LabTech. Ele começa com um monitoramento, onde você vai ver alertas, vai fazer administração de falhas, você vai administrar dispositivos remotos, e você vai fechando o ciclo indo para a segurança, e você vai verificar informações das estações, servidores, na interface do usuário. Aí você vem a parte de detecção, onde você vai ter a autodescoberta da rede. O LabTech ele pode fazer um scan na sua rede para ver que dispositivos que você tem. Você consegue fazer auditoria de hardware. Você faz o ciclo de vida dos ativos, que é muito importante.
E aí você passa para a solução. Você tem um controle remoto, que você acessa as estações remotamente usando o LabTech. Você tem a parte de migração. Você tem a administração de patches e implantação de software. E aí você vai fechando o ciclo, entrando em automatização, onde você vai automatizar tarefas rotineiras que você já faz hoje para os seus clientes. Quando você sai dessa parte de solução, você vai para a última parte, que é a parte de prevenção, que é onde você realmente vai ser proativo. Você vai ter a administração de backup e recuperação, você pode integrar ele com o PSA. O PSA é um Professional Service Administration. O PSA é um software que pode se integrar com o teu LabTech, que faz o gerenciamento da empresa de TI toda. O LabTech ele pode alimentar esse software com informações dos seus clientes. O importante é que aqui na parte de monitoramento e detecção de solução, você ainda vai estar trabalhando bastante. Mas quando você passa dessas fases, entra na fase de prevenção, você já treinou o LabTech de uma tal maneira que ele vai começar a trabalhar para você. A ideia do LabTech é que ele é um robozinho que você vai ensinar aquele robô a fazer as tarefas repetitivas que você não quer e não deve fazer. E esse robô vai trabalhar para você. Como é que o LabTech pode te ajudar? Na aquisição de novos ativos, você pode fazer baseline de servidores, estações, laptops, verificar quando você precisa comprar. Processo de implantação de software complicados, você pode fazer implantação manual, você pode fazer implantação usando o LabTech, você pode fazer implantação de monitores, você pode fazer o deployment de patches, tudo usando o LabTech, e você não precisa ir máquina por máquina, você pode criar um monitor, por exemplo, para poder monitorar o serviço de spooler again, do Windows, e você não precisa dizer, ó, executa nessa máquina, nessa máquina, nessa máquina. Você pode selecionar múltiplas máquinas e mandar executar de uma vez só. E com a adição do LabTech Ignite, você tem uma série de novos monitores e relatórios já pré-configurados, o que o LabTech não tinha antes. Mais uma vez, quando você reduz a complexidade, você ganha eficiência. Você sai do modo reativo e entra no modo proativo. Ao invés de você apagar incêndio, você para de apagar incêndio e você começa a ser proativo. E o Ignite te ajuda a ser mais proativo ainda. Bom, agora vocês estão vendo o meu Control Center, o LabTech Control Center. Esse é o centro de controle do LabTech. Essa é a aplicação que o teu técnico vai usar para administrar as estações. É aqui que ele vai, todo dia, quando ele chegar na empresa de manhã, ou de qualquer lugar que ele estiver, ele vai ligar a máquina, o computador dele, e vai executar o LabTech Control Center. Esse Control Center é a aplicação de front-end, aplicação de interação com o teu técnico, e vai conectar no servidor do LabTech, não importa onde ele estiver. Aqui no lado direito você consegue ver que nós temos aqui uma lista de clientes. Você tem um cliente chamado Lima, um cliente chamado Mendes, um cliente chamado Prestec e um cliente chamado Teste. Esse aqui é um servidor de teste que nós temos e a gente criou os clientes com o nome dos técnicos. Porque ele pode vir aqui, instalar máquinas dentro desses clientes e fazer os testes que ele quiser. Aqui dentro do cliente Mendes, que é o meu cliente, eu criei uma localidade chamada Austin. E aqui dentro eu tenho as máquinas daquele cliente. Você pode ver que aqui no LabTech ele é todo hierarquizado, é todo organizado. Eu vou ter o meu cliente, dentro do cliente eu vou ter a localidade. Eu posso ter o cliente com mais de uma localidade, né, mais de um escritório. E aí eu vou e faço aquela divisão, crio os escritórios, para poder ficar de fácil visualização. Dentro da localidade você vai ter o cliente em si. E aí dentro da localidade você tem a máquina. Essa aqui, por um exemplo, é um dos meus laptops. Aqui, estou esperando aparecer a janela que eu estou mostrando agora para vocês. Eu cliquei duplo na máquina do Arduino B7 e apareceu o que a gente chama de tela do computador no LabTech. É aqui onde você vai fazer a maioria das suas atividades no computador. Então aqui nessa tela do computador você tem logo de cara, você tem um screenshot do teu cliente, na máquina do cliente. E isso aqui é configurável, se o seu cliente ele não quiser que você veja a máquina dele, o que está acontecendo naquele momento, você pode
Você pode configurar para que isso não aconteça, não tem problema nenhum. E aqui você pode fazer um chat com o usuário. Eu posso mandar uma mensagem para o usuário por aqui e automaticamente vai aparecer na tela dele. Então, ao invés de você ligar para o usuário, você pode usar o chat que está embutido dentro do LabTech. Você vê aqui que ele já abriu uma janelinha. Interessante disso é que só você que pode iniciar um chat. O teu usuário da estação ou do servidor, ele não pode iniciar um chat como técnico. Isso é importantíssimo para quem é técnico, porque senão diversos usuários vão querer falar com ele o tempo todo. Né? Pode ver que apareceu o pop-up aqui para mim, eu posso responder e vai aparecer lá na telinha no Control Center, da tela do computador. Vou fechar o chat. Rapidamente, outras informações que eu tenho aqui, eu tenho uma média de consumo de memória dessa máquina, está em 46%. Então imagina que o técnico abre a tela do computador e de cara ele já vê que o consumo de memória está 93%. E o usuário está reclamando que a máquina está lenta. Então de cara ele já sabe o que pode estar errado ali. A máquina pode precisar de mais memória, a máquina pode estar com algum problema em memória, consumindo muita memória, pode ter vírus, mas de cara ele já sabe que a máquina está lenta porque o consumo de memória está muito alto. A mesma coisa para o consumo de CPU. Então de cara, quando você entra no tela do computador, no LabTech, ele já te dá informações importantíssimas para você fazer o troubleshooting da máquina, fazer o diagnóstico. Embaixo ele te dá histórico diário de CPU, de memória e de rede. Isso aqui também é importantíssimo. Você pode ver que o histórico de memória aqui, ó, ele está alto. Então, se isso continuar, se isso virar um padrão, você tem informações para poder te auxiliar por exemplo, a convencer o cliente a fazer um upgrade de memória. E por aí vai. Aqui eu tenho uma série de outras informações, uma informação de vírus scanner, qual é o antivírus instalado na máquina, se ele está rodando, se ele está atualizado. Se ele não estiver atualizado, o LabTech vai mostrar aqui uma mensagem em vermelho para você poder ver, verificar e atualizar o antivírus daquela máquina. Você tem informações de login do computador, você tem informações de rede, IP, qual gateway. Todas essas informações que antigamente você precisaria conectar na máquina e executar comandos na máquina, você pode pegar por aqui, por um exemplo. Isso tudo sem parar o usuário. Uma outra coisa legal aqui é que o LabTech tem uma das abas aqui que chama de CMD Prompt, que é um prompt do DOS. Basicamente é isso, rodando em background. Então digamos que eu quero rodar um comando lá na máquina do usuário. Tá? Eu quero rodar um ipconfig/all. Mandei o comando para o agente vai executar esse comando e ele vai me devolver o resultado desse comando em alguns segundos. Pronto. Está aqui o resultado do comando. Rodei o ipconfig/all na máquina do cliente, sem precisar acessar a máquina, sem precisar parar o usuário. Tudo isso em background. Essa é uma grande vantagem do LabTech. Outras informações que você tem na tela do computador são processos. Por aqui você consegue ver processos por número de CPU, consumo de CPU. Digamos que tem um processo aqui que está executando 100% da CPU, por um exemplo. Você pode vir, por isso que o processo está executando 100%, por isso que a máquina está lenta. Você pode vir aqui e clicar em End Process. Você pode matar o processo. Uma outra, além dos processos, você consegue ver também os serviços. Tem algum problema lá, por exemplo, que o horário não está atualizando. Eu posso vir aqui e ver se o serviço de horário está rodando. Ele não está, ele está marcado como parado. Eu posso vir aqui e iniciar o processo. Aqui eu também posso ver a lista de softwares instalados, que ele está compilando a lista agora. Aqui são todos os softwares instalados naquela máquina. Você pode ver quando é que ele foi instalado, qual é a versão que ele está instalado e por aí vai. Aqui eu também consigo ver o inventário de drivers daquela máquina. Todos os drivers que aquela máquina tem, e se algum driver estiver muito fragmentado, ou se o driver estiver com espaço com alto espaço de disco em uso, ele também vai mostrar. E por aqui eu consigo rodar um ScanDisk em background naquele driver,
ou um defrag em background. Aqui em hardware eu tenho um pequeno inventário de hardware, que vai mostrar quantas pentes de memória tem naquela máquina, quantos bancos de memória aquela máquina tem. Aqui ele vai mostrar qual é o processador daquela máquina, as IRQs, os endereços, DMAs e as portas daquela máquina. E aqui uma aba extremamente importante, que é a aba de patching, que é onde você vê os patches instalados naquela máquina. E você pode ver aqui que, por exemplo, o patch do Office 2010, que ele mostra o número do KB, foi instalado naquela máquina. Localidade Prestec, View Report. Se eu clicar pegar um relatório de performance, CPU performance de CPU dessa localidade. Eu estou rodando esse relatório, conta todas as máquinas daquela localidade. Aqui eu tenho uma máquina que ela está desligada, então ele não conseguiu pegar. Avançar para o próximo. Essa outra máquina também está desligada. Aqui é uma máquina que está ligada agora, chamada Prestec.DNS. Você vê que ele, aqui embaixo de CPU Performance, ele estava mostrando o consumo de CPU. Você vê que o consumo de CPU dessa máquina ela é muito baixo. Está abaixo de 20%. Vem caindo durante o dia de hoje, tá? Desde meia-noite ele vem caindo, caindo. Entre 6 e 8 da manhã ele foi a 0. E 9 da manhã ele começou a subir. E aqui você consegue ver os últimos 30 dias. Você vê que o consumo quase nunca passa de 10%. Quase nunca. E aqui por dia da semana. Então você consegue ver que essa máquina aqui está sendo subutilizada. O consumo de CPU dela é muito baixo. Então se você estiver fazendo um relatório de upgrade, essa máquina aqui você pode ver que ela não é candidata a ter um upgrade pelo menos não de CPU. Tá? Sim, talvez de memória. Por aí vai. Rapidamente mostrar aqui a aba de patches. Aqui é onde você faz a aprovação global de patches no LabTech. Que é onde você vê todos os patches que a Microsoft liberou e você seleciona os que você quer instalar. Você também pode configurar o LabTech para ele automaticamente instalar os patches, aprovar e instalar os patches para você. Por exemplo, eu posso clicar aqui com o botão direito e digamos que eu não queira instalar esse patch aqui nas máquinas, né? Eu não quero que as máquinas recebam esse patch. Eu posso clicar aqui em Global Ignore, para ignorar globalmente, não vai instalar em máquina nenhuma ou cliente nenhum, ou eu posso marcar Global Ignore and Remove, que se já for instalado, eu não quero que instale mais, eu quero que seja removido. E a lista de patches aqui ela é grande, e aí você pode ir olhando todos eles e definir. O que normalmente eu faço, eu configuro o LabTech para ele poder instalar todos os patches críticos e de segurança. E os demais, a suporte pack, a patch de hardware, drive de hardware, eu vou lá uma vez por semana, olho e aprovo. O importante é que quando você aprova para todos os seus clientes. Tá? Você não aprova para um ou para outro. Embora você também possa ter uma aprovação mais granular. Você pode fazer para um cliente específico. Aqui rapidamente vou mostrar, essa aqui é a console de backup do LabTech, onde ele vai integrar com ferramentas de parceiros, por aqui você conseguir instalar o agente. Você pode ver que essa máquina aqui chamada Nautilus-IMA, ela tem um agente do backup instalado. E você pode, por aqui, você pode adicionar um job. Você cria um job de backup, e esse job de backup vai ser instalado. E no horário que você quiser, que você pré-agendar, o backup vai ser feito na máquina. Aqui você pode escolher entre 3 softwares de backup que a LabTech suporta agora. Essa licença do backup ela é vendida separada e ela se integra com o LabTech. Então isso é importantíssimo, porque o teu técnico não precisa ir na ferramenta, saber usar a ferramenta para poder ver se o backup foi feito. Por aqui pelo LabTech ele vai ver. Se o backup falhar, um ticket vai ser criado. Rapidamente vamos ver a interface de antivírus.
Obrigado. Aqui são a interface de antivírus, onde eu posso ver aonde tem antivírus instalado, em quais máquinas ele está faltando. E aqui eu tenho uma visão total. E aí eu posso marcar todos os meus clientes, ou um cliente específico para poder verificar. E além de eu verificar se está rodando nessa máquina, eu posso verificar a data. Você vê que nessa máquina aqui, que é uma máquina de teste, está bem desatualizada, de 2012. As definições de vírus. Então você tem que forçar a atualização. Se você tiver se o antivírus for integrado no LabTech, você pode forçar a atualização, você pode agendar uma varredura de vírus, você pode verificar se ele achou algum vírus, tudo aqui pelo LabTech. A interface de tickets, você vê que isso aqui são todos os tickets que o LabTech abriu automaticamente. Ele abriu, por exemplo, essa máquina aqui, recepção, ele abriu porque o disco está fragmentado. Ele diz aqui, o monitor de fragmentação detectou fragmentação no drive C, ele está a 17%. Esse drive tem que ser fragmentado, desfragmentado. Por que 17%? Porque a Microsoft diz que o drive não pode, acima de 15%, ele tem que ser desfragmentado. Então, isso é uma das boas práticas da Microsoft, que o LabTech incorporou. Então, ele tentou desfragmentar por um motivo ou outro, ele não conseguiu. Então, ele está te dizendo, você vai ter que fazer uma intervenção lá. Na maioria dos casos, ele desfragmenta sozinho, abre um ticket, desfragmenta, fecha o ticket para você ter o controle e você não teve que fazer nada. É o robô trabalhando para você. Aqui eu consigo ver todos os monitores que estão rodando para as minhas máquinas. E aí eu tenho monitores aqui, por um exemplo, para verificar espaço em disco. Tenho monitores para poder verificar a utilização de memória. E aí você vê todos os monitores que estão com sucesso. E até que tem um que está falhando. O que é? Esse é um monitor de Group Policy. E ele falhou. Aí você pode abrir o monitor, verificar o que o monitor faz. Ele está vendo que esse serviço aqui está parado na minha máquina, que é o serviço de Group Policy. Então, o que você tem que ver? Você pode, por aqui, você viu qual é o nome da máquina. Você pode vir aqui em Agente, Open Agent, que ele vai automaticamente trazer a tela computador daquela máquina. Você pode ir na parte de serviços, procurar por aquele serviço e fazer o Start. O monitor, quando o monitor falha, ele automaticamente já tenta startar o serviço. Então, se ele está ali aparecendo como falho, é porque ele já tentou e não conseguiu. Então, você vem manualmente, tenta. Se não funcionar, você começa a fazer o diagnóstico do que é. Você pode rodar comandos no Command Prompt e por aí vai. O importante aqui é que você tem todas essas informações, todas as informações na ponta dos teus dedos, no momento que você quiser. Antigamente você tinha que ligar para o cliente, acessar a máquina, fazer inventário manual, refazer o inventário uma vez a cada 3 meses, porque o cliente instala software, desinstala software, faz tudo isso. Com o LabTech você não precisa disso. Toda a informação está na ponta dos teus dedos. E se você alimentar o LabTech, for ensinando o robozinho a fazer as tarefas rotineiras para você, fazer a automatização do LabTech, você vai trabalhar menos e menos nessas tarefas rotineiras, tarefas chatas, e vai poder se dedicar a outras tarefas mais nobres. Obrigado por participar do webinar. Tenha um bom dia.